Então, diante da variedade de ofertas psicopedagógicas, de linhagens de escolas, de disciplinas de corpo, de valores que a gente pode passar ou não passar, ou seja, à medida que a gente sente um aumento da variedade de escolhas, né, a gente começa a dizer assim, mas então qual é a referência que eu posso tomar que possa me trazer algum ponto fixo, algum ponto de garantia? Ah, o medo. Ou seja, saúde, aquilo que não ofende, aquilo que não põe em risco, né? Criando, portanto, uma cultura, para muitos, excessivamente protetiva. Uma cultura em que a gente não ensina mais e não preza muito, né, que as crianças cultivem uma certa relação com o risco. Né? Com o risco, tudo bem, objetivo, vai andar de skate, pode se machucar. E aí, como a gente faz nessa negociação? Não sei, mas tem um argumento, na dúvida da dúvida da dúvida da dúvida, não vai porque eu tenho medo que você se machuque. Tá? Veja, isso tem uma versão objetiva, mas tem uma outra versão talvez mais perniciosa, que é a versão subjetiva. A gente começa a desenvolver um medo de se arriscar nas emoções, de dizer para aquela pessoa que eu admiro, que eu começo a ter uns estranhos ciúmes, que de repente eu me pego pensando nela no meio da noite e começo a imaginar coisas. Ou seja, afetos, emoções, sentimentos. Eu te amo. Enfim, estou interessado em você, quero me aproximar de você, quero sair. Enfim, como é que a gente vai fazer essa tradução? De novo, tarefa para que cada um resolva. Mas o medo de dizer. O medo, para isso eu recomendo um filme que é extremamente didático, né? O Ricardo Darín, direção do Campanella, que é O Segredo dos Seus Olhos. História de um homem que passa a vida em estado de medo. Mas medo do quê? A gente vai trocando em miúdos, a gente descobre que o que ele tem medo é do seu próprio desejo. De dizer para a sua mulher amada, eu te quero. E você diz, mas por que isso? Ela pode dizer não. E se ela disser não, eu vou perder, inclusive, os mundos possíveis que eu criei junto com ela. As possibilidades que a gente teria se a gente tivesse ficado junto. As fantasias que eu fiz e que hoje habitam o meu eu e definem quem eu sou. Ou seja, um exemplo de como estamos assim acossados pelo medo, tanto do lado de fora, o medo risco, o medo da poluição, o medo da violência, o medo da cidade, o medo do outro, o medo do espaço público. E também o medo do espaço privado, o medo da intimidade, o medo de dividir o sofrimento, o medo de dividir incertezas, o medo de pôr em palavras afetos, emoções e sentimentos. Por quê? Porque isso nos compromete. Porque isso cria, para a nossa civilização contratualista, então você me ama, logo, vamos lá, cláusula 1, não trai, cláusula 2, vamos ver mamãe e papai aos sábados, filmes só os que eu escolho, etc, etc, etc. Não, mas eu só estava dizendo que eu te amo, não queria que isso se transformasse num código de sucerano vassalo. Bom, há medo diante do que? Do onde vamos ser levados pelo nosso desejo. Muitas criações, né, muitos estilos de educação, eles são fortemente baseados nisso. Não dê um dedo porque a criança vai querer 2 dedos, e depois a mão, e depois o braço, então não começamos com essa conversa. Por quê? Medo de onde as coisas vão dar. Né? O figura oposta, né, que também vai estar presente, e se eu não tenho medo? E se não tem risco? E se eu estou lá, assim, no condomínio, né? Se eu estou lá no shopping center, se eu estou lá, assim, naquela vida artificial que eu montei para mim, onde só entra gente como a gente como eu, gente
torce pro Palmeiras, gente que faz as coisas que eu faço lá na Casa do Saber, e a gente como a gente. Bom, isso é o quê? É uma maneira de tratar o medo, reduzir o risco. Só andar com gente que são espelhos da sua alma. Bom, o medo de fora, e ela tem essas razões. O medo subjetivo, o medo que tem que ver com a nomeação, né, e com a partilha, né, fazer o outro saber disso, tem que ver com relações de dependência, relações de perda de autonomia, que a gente associa com os afetos. Como se diante dos afetos, né, diante do eu te amo, a sequência foi, então ajoelha. Quem ama, ajoelha e obedece. E não, quem ama, negocia. E não, quem ama, diz, mas então nós vamos ver assim, eu vou te amar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, mas eu estou esperando que você me ame também. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, de tal maneira que a gente comece a fazer uma espécie de balanço entre o desejo do amante, que é de se tornar amado, e o desejo do amado, que é, se tudo dá certo, de vir a ser amante. Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser.